Bom dia, turma. Tá? A professora está iniciando mais uma gravação da videoaula, tá bom? Então, nós vamos dar mais uma semana de atividades. Lembrando que semana passada e semana retrasada ainda não enviaram, muitos alunos ainda não me enviaram as atividades. É necessário, porque nós já estamos na terceira semana de junho, tá bom? Terceira semana do segundo bimestre. Então, vocês se reorganizem, se juntem virtualmente para fazer as atividades, tá bom? E envie para mim as atrasadas. Lembrando que nota é participação, tá bom? Realização das atividades é participação. Isso será computada a nota, tá? Atividade dessa semana: duas habilidades, que é resolver, elaborar situações e problemas com números reais, inclusive notação científica, envolvendo diferentes operações. Vai ser uma retomada de conteúdo que nós já iniciamos semana passada. E a outra é uma introdução de efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. Essa habilidade já vai começar a ser trabalhada no centro de mídias essa semana. Então, vocês assistam o centro de mídias com muita calma para que vocês possam acompanhar as aulas lá, tá bom? Notação científica, nós vamos dar uma retomada no conteúdo de notação científica. Então, vamos só relembrando. Para notação científica, nós usamos números grandes e números pequenos, que nós transformamos em notação científica. Só um exemplo aqui para vocês. Números grandes, por exemplo, o número 25, 250 mil, ele é um número grande. Número pequeno, vou fazer ao contrário, ó, 25, esse é o número pequeno. Número grande eu conheço, eu sei como que é a estrutura dele. Número pequenos, ele começa com 0, então vamos só relembrar como que a gente transforma em notação científica. Lembrando que a vírgula, a casa do número inteiro, só pode existir um único algarismo, não dois, tá bom? Então, lembrando, a vírgula tá aqui, do número grande. Ela vai, quando o número é grande, ela vai para o último número que encontra. O 2, esse é o último. Então, ela vai ficar 2,5 vezes a base 10, que é o formato da notação científica. Daqui até aqui tem quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Esse é um número grande em notação científica, tá? 250 mil, ele ficou 2,5 vezes 10 elevado à quinta potência. Número pequeno. A vírgula não está aqui, ó, 0, começou com 0, quanto maior a quantidade de casas decimais, menor é esse número, tá? Então, a vírgula, ela vai de encontro ao primeiro número que ela encontra. Quem é o primeiro? É o 2. Então, vai ficar 2,5, vai ficar isso aqui, ó, vezes 10. Daqui até aqui, tem quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais negativo. Número grande, expoente positivo. Número grande, expoente negativo. Aqui nós temos umas atividades que para vocês poderem dar uma retomada, só um reforço de conteúdo, tá bom? Atividade 2. Atividade 2 tem uma tabelinha, tá? Você vai ler uma situação problema, e aqui é o comprimento em metros da bactéria e do vírus, tá bom? Então, todos esses valores aqui estão em números decimais. Você vai transformar cada número desse em notação científica, você vai fazer no teu caderno, tá bom? Próxima habilidade. Potência fracionária. Essa habilidade, que é efetuar cálculos com números reais, inclusive potência com expoentes fracionários, será trabalhada no centro de mídia, as aulas virtuais. Então, vocês prestem atenção, assistam as aulas virtuais para não se perderem, tá? Para que a gente possa, para que a próxima atividade da professora, a professora possa enviar atividades para vocês, tá? Nos estudos de potência, a gente sempre estuda inúmeras propriedades acerca dos expoentes.
Estudaremos os expoentes fracionários a fim de compreender o verdadeiro significado desse expoente, quando escrito na forma de fração. Faça um estudo partindo de um número qualquer. Eu tenho duas caixinhas aqui. Uma é a propriedade da potenciação e a outra é sobre expoente fracionário. A propriedade da potenciação para os próximos exercícios, então você vai ter três principais propriedades, que é multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, tá? De mesma base. Como nós temos também potência de potência. Potência de potência. O que é a multiplicação de potência de mesma base? Multiplicação de potência base é quando eu tenho uma quantidade de potência, por exemplo, o número 4. 4 elevado a 2 vezes 4 vezes 4 elevado a 3. O que é isso? Tá vendo? Quem que é a base? A base é o 4, ó. Eu conservo a base, elas são iguais, eu conservo a base. O que eu faço com os expoentes? Eu vou somar. Eu pego 2 mais 1, quando não tem potência vale 1, expoente vale 1, mais 3. Opa, pego 4, né? Eu fui falar do 2, escrevi 2. Copio o 4 e somo os expoentes. 1, 2 com mais 1, 3. 3 com mais 3, 6. 4 elevado a sexta. Isso é multiplicação de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base. Divisão, 4 elevado a 5, por exemplo, dividido por 4 elevado a 2. Se na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão eu subtraio os expoentes. Tá vendo? O 5 é positivo e o 2 é positivo, então basta só fazer a subtração normal. O 4 é uma base, ó, duas bases diferentes, então eu conservo ela. Conservo a base e faço a subtração. 5 menos 2, 3. E resolvo a potência, tá? Que é 4 vezes 4 vezes 4. Agora, potência de potência. A potência de potência, quando você tem uma situação assim, vou fazer o 3. 3 elevado a 2, entre parênteses, elevado a 4, por exemplo. Isso é potência de potência. Eu tenho uma potência na base 3 e a outra potência aqui do lado de fora. Então, o que eu faço? Eu conservo a base. E esses dois eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 4. Então, 2 vezes 4 é quanto? 8. Isso é potência de potência, tá bom? Agora, na outra tabelinha aqui, vocês têm... Vocês estão observando que o expoente é um número fracionário. Enquanto que aqui é o número inteiro, na potência fracionária, o expoente é fracionário. Como o expoente é fracionário, a gente usa o seguinte critério. Por exemplo, 36 elevado a 1 sobre 2. Presta atenção, como que é feito? 36 elevado a 1 sobre 2. Eu vou pegar esse 36 e vou colocar dentro de uma raiz, ó. É o inverso de um expoente fracionário, ele vira uma raiz, ó, tá? Onde o 36 vai para cá, certo? O 2, o denominador, ele se torna o índice do radical. Aqui é o índice radical. E o número 1, o expoente da potência. Agora, se for para me fazer o contrário, ó, eu vou fazer o contrário, ó. Raiz quadrada de 36. Eu transformo ela numa potência fracionária. Eu pego o 36, pego o número 1 que tá aqui dentro e o número 2 que tá aqui fora. Tá vendo?
tá? Eu peguei de uma potência fracionária e transformei numa radiciação, ou eu peguei uma radiciação e transformei numa potência fracionária. Aqui eu consigo resolver. Qual é a raiz quadrada de 36? A raiz quadrada de 36 é 6. Aí eu consigo resolver, tá bom? Aqui tem outra, 8 elevado a 1/3. Ó, 8 elevado a 1/3. Olha só, presta atenção, aqui a raiz quadrada de... A raiz, só que no caso não é quadrada. Esse 3 veio pra cá, ó, 3. E esse 8 veio pra cá. Tá? Aqui. Então, aqui, o que eu posso fazer com esse 8? Aqui, se fosse ao quadrado, um número multiplicado por ele 2 vezes para dar 8 não existe. Mas como aqui é cúbico, quer dizer que é um número que existe, que multiplicado entre ele 3 vezes me resulta em 8. Então, o que eu faço? Eu vou decompor o número 8. Eu vou dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Quantos 2 eu tenho aqui? Tem 3, professora, olha só. Então, coloca aqui é 3, ó. Esse 8, ele virou isso aqui, ó. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí, ó, o que eu faço? Olha só. Eu não fiz aqui o processo inverso? Ó, 2 elevado do numerador e denominador. 3 dividido por 3, 1. 2 elevado a 1, que é 2. Então, se eu tenho o índice, se eu tenho o expoente e o índice do radical, ou seja, o numerador e o denominador iguais, eu posso cortar. Cortou, cortou. Resultado 2. Tá bom? Aqui atrás, professor, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 atividades. 4 delas de alternativa. Uma delas para você colocar, relacionar quem é o radical para cada potência fracionária, tá bom? O exercício 5 e o exercício 6 é a aplicação da propriedade de potência. Esse daqui é mais complicado, então o que a professora vai fazer? Como o centro de mídia vai iniciar a atividade com vocês, eu não vou me aprofundar aqui. Eu vou deixar por conta do centro de mídias e depois eu faço uma retomada com vocês, uma atividade complementar, tá bom? Exercício 5, aplicando as propriedades da potência, resolva os itens a seguir. Eu vou resolver com vocês. A letra A, número 5, a letra A. A letra A, olha só, 3/4 elevado a quinta vezes 0,75 elevado a menos 2. Presta atenção. Uma multiplicação, eu tenho, olha as bases. Professora, elas não são diferentes, elas não são iguais, elas são diferentes. Mas eu posso modificar essa daqui, ó. Quanto que é 3 dividido por 4? 3 dividido por 4 é 0,75 elevado a 5 vezes. E esse daqui, ó, 0,75 elevado a menos 2. Agora sim, ó, bases iguais. Se as bases são iguais, eu conservo a base. O que eu faço com os expoentes? Eu somo, mas eu tenho um menos aqui. Então, vai ficar 5 menos 2, 3. Esse é o resultado do exercício A, tá? O exercício B é 5 elevado a m mais 2 dividido por 5 elevado a m menos 1. Olha, era uma divisão. As bases, elas já são iguais, ó. Na divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou pegar... Como eu tenho dois valores aqui, ó. Dois valores, eu coloco eles entre parênteses, para que eu possa fazer a regrinha de sinal. Porque eu tenho esse menos aqui, ó. Então, vai ficar m mais 2, menos com mais, menos m, menos com menos, mais m. Tá vendo? Como eu tenho
eu tenho dois valores aqui, um é positivo e outro é negativo, então o sinal deles acaba alterando. Conservo o M, não, o 5. Eu tenho M positivo e M negativo, eu posso cortar. Arranquei fora. Quem que me sobra? O 2 e o 1. 2 com mais 1, 3. Quanto que é 5 elevado a 3? 5 elevado a 3 é 125, que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. E o último, que é a letra C, é 1/2 elevado a 3 vezes 16 dividido por 1 elevado a 4 vezes 3. Eu vou falar uma coisinha para vocês. Tá vendo, ó? Aqui é uma fração, aqui é uma fração, aqui não é uma fração, certo? Qual dos menores números que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 16. Eu tenho 2. Então, esses dois valores aqui, eu vou fazer com que eles virem 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor ele. Vou decompor o 16. Então, eu vou dividir por... Ele tem que virar 2. Vou decompor o 16 e vou decompor o 4. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 até ficar 1. Então, o 16, quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Agora o número 4. 4 dividido por 2. 2, 2, 1. Quantos 2 eu tenho aqui, ó? 2 elevado a 2. Tá bom? Agora eu consigo fazer. Só que, ó, vamos lá. Ainda, ó, eu vou copiar aqui, ó. 1/2 elevado a 3 vezes... Quem é o 16? É o 2 elevado a 4. Dividido. Quem é o 4? 1 sobre 2 elevado a 2 elevado a 3. Aí você olha assim, nossa professora, mas tá confuso isso aqui. Então eu tenho que fazer com que eles virem na mesma base. 1 sobre 2 é diferente de 2. Então eu vou fazer com que todos eles fiquem iguais. Então como é que a professora vai fazer? Eu vou inverter esses dois, ó, para tirar da fração. Eu vou inverter eles. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o 2 fique em cima e o 1 fique embaixo. Então não precisa colocar. E a potência fica negativa. Vezes. Esse aqui eu copio, tá vendo? O de baixo é a mesma coisa. 2 elevado a 2. Esse daqui, ó, vai ficar, ó, potência negativa, tá, ó. E o de baixo, e aqui, ó. Eu só inverti a parte de baixo. Então, vamos lá. Olha aqui. Então, em cima eu tenho uma subtração. Opa, eu tenho uma multiplicação. Na multiplicação eu conservo a base e somos expoente. Menos 3 mais 4. E embaixo, conservo a base. Esse aqui eu multiplico, ó. 2 vezes 3, menos 6. Olha aqui, vamos arrumar a parte de cima primeiro. 2 elevado. Eu tenho 3. Eu devo 3 e tenho 4, eu vou ter quanto? Eu vou ter 1. Agora 2 elevado a menos 6. Olha aqui. Então, o que dá para fazer? Ó? Uma divisão de potência de mesma base. Conservo 2 e subtraio os expoentes. Eu tenho menos do menos 6, então ele vai ficar 2 menos com menos, mais 2 elevado a 7. Só fazer o cálculo de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes 2, tá? Só fazer o cálculo, tá? De 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ver qual é o resultado dele, tá bom? E o último exercício, no último exercício, você vai transformar os números fracionários, de expoente fracionário, em radical, tá bom? Tá? Vocês podem fazer de acordo com a explicação que a professora deu
no exercício do exemplo da tabelinha, tá bom? Esse daqui, daquela da tabela que tá lá no início, tá? Esse aqui é da tabela que tá lá no início. Então, você vai fazer de acordo com o exercício do exemplo da tabela, tá bom? Professora deseja bons estudos para vocês. Precisando, entre em contato comigo. Abraço.